19 de abril, Dia do Índio. Mas por que 19 de abril e por que ter um Dia do Índio? Vamos começar pela data. 19 de abril de 1940 foi a data do primeiro Congresso Indigenista Interamericano, quando delegados de países como o México e o Chile se reuniram para discutir várias pautas a respeito da situação dos povos indígenas após séculos de colonização e de construção dos estados nacionais aqui na América. Bem, nós sabemos que os povos indígenas já habitavam essa região há milhares de anos, e quando da chegada dos europeus, né, especificamente aqui no território onde hoje é o Brasil, os primeiros dias, pelo menos, foram de confraternização. Imaginem que a esquadra de Pedro Álvares Cabral estava no mar já há muitos dias e sem uma alimentação adequada, com pouca água, higiene zero, né? Nós sabemos que as situações dos marinheiros nessa época eram bem precárias. E ao chegar aqui, né, mais especificamente na Bahia, onde hoje é Porto Seguro, aquele paraíso, e ao encontrar esses povos nus, né, índias nuas, não existiam mulheres dentro das embarcações portuguesas, obviamente. Então, imagine qual foi a surpresa e a alegria, né, desses homens em um dia estar presos ao mar, né, presos em uma embarcação ao mar, e no dia seguinte encontrar povos. E, segundo a carta de Pero Vaz de Caminha, que era o correspondente dentro da embarcação de Cabral, esses primeiros dias de encontro foram de celebração, né? Eles foram bem recebidos, trocaram presentes e até dançaram, né? Segundo a carta, dançaram juntos ali nesse encontro. Pena que essa confraternização do primeiro encontro não se manteve, né? Nos 30 primeiros anos após a chegada dos europeus aqui, houve uma exploração, basicamente, do pau-brasil, né? Já que nessa época não interessava a coroa portuguesa povoar o território, porque eles estavam à procura de ouro e prata, né, pela mentalidade metalista da época. Mas interessava muito o pau-brasil, então eles mantinham expedições, e após 30 anos a coroa portuguesa percebeu a necessidade de fixar um povoamento para que o território fosse protegido, né? Então eles precisavam mandar pessoas para cá para proteger o território, até porque outras nações já estavam interessadas nesse território. E aí sim, né, com esse objetivo de exploração do território, o índio se tornou um obstáculo, já que ele não ia entregar facilmente, né, não ia mudar o seu modo de viver e não entregar facilmente o lugar onde, por milhares de anos, ele havia ocupado, né, a sua etnia havia ocupado. Então, houve um massacre, né, pela desigualdade bélica que os índios tinham, né, muito inferior, eles foram massacrados belicamente, né, sendo mortos pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos franceses, mas também de outras formas, né, como através de doenças, né, existiam doenças, como os continentes estavam separados há milhares de anos, existiam muitas doenças que aos índios era fatal, como a gripe, por exemplo, né? O vírus da gripe, ao chegar entre os povos indígenas, dizimaram nações por completo. E isso, infelizmente, ainda ocorre hoje, né? Essa dizimação de povos indígenas, de pessoas, de comunidades indígenas por pandemia. A gente assiste a isso agora com a pandemia do Covid-19, como vocês podem ver aí nas reportagens. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que vocês possam ler com calma, mas a gente percebe ainda hoje, né, com todo o conhecimento
que nós já temos, e mesmo assim não existe uma preocupação governamental, pelo menos deste governo atual, para que essa situação de dizimação desses povos seja revertida. E também cultural, né? Já que naquela época ainda não existia essa noção de etnocentrismo, né? O etnocentrismo já era praticado. O etnocentrismo é quando uma cultura se considera superior à outra, quando ela é muito diferente. Isso é natural, mas não é legal, né? Então, quando a gente encontra alguém que se veste diferente da gente, que se alimenta de uma forma diferente, que tem valores, né, do que é certo, o que é errado diferente, a nossa tendência é achar que eles são inferiores, né, que eles são piores do que nós. Isso é chamado pela sociologia de etnocentrismo. Mas essa noção não estava ainda desenvolvida nessa época, obviamente, né? Então, a partir do desenvolvimento da etnologia e da sociologia, no final do século XIX, início do século XX, é que os cientistas dessas áreas começaram a se interessar por esses povos e estudar esses povos, e aí sim é necessário se criar essa data para refletirmos sobre como esses povos haviam sido tratados, qual a importância desses povos na nossa cultura, né, porque afinal hoje nós somos, o índio está no nosso sangue, no nosso DNA e no nosso dia a dia, através de palavras, através de hábitos alimentares, através de hábitos culturais, danças, músicas, e às vezes a gente nem se dá conta disso, mas muitas palavras que falamos, nomes de cidades, nomes de alimentos, de peixes, isso já estava aqui quando os portugueses e europeus, de uma forma geral, chegaram, né? Então, isso tudo é uma herança deixada a nós pelos povos indígenas. E então, essa data é muito importante para a gente refletir sobre isso e refletir principalmente sobre a intolerância ao que é diferente, né? Então, o que é extremamente errado. A gente deve sempre procurar o que a sociologia chama de relativismo cultural. É olhar o diferente como algo que é normal e que a gente tem que aprender a conviver para que as coisas se encaminhem da melhor forma possível. Eu vou deixar aqui alguns vídeos que vocês já devem estar vendo na tela sobre esse tema tão importante na nossa história. Eu recomendo principalmente esse primeiro vídeo de cima, e também vou deixar mais dois aqui do lado, sobre que são um pouco mais longos, né, mas que trazem essa história da formação do povo brasileiro, né, baseado no livro de Darcy Ribeiro, e a situação do índio hoje, né, que também está bem ruim por conta da pandemia, né, eles são mais suscetíveis ao coronavírus também, e existe, infelizmente, um descaso do governo atual para esses povos, que beira ao proposital. Assista aos vídeos, bom divertimento e boa aprendizagem.